Palavra por 5 minutos. Obrigado, vereador e presidente André. Boa tarde, colegas, vereadores, amigos que acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais, aplicativos, alunos que aqui estão presentes, professores. Eu vou abordar dois temas. O primeiro, que diz sobre o Supremo Tribunal Federal, que invalidou o uso, aquelas alegações justificativas para que se cometessem muitos feminicídios, a legítima defesa da honra. Ainda que tardiamente, o Supremo tomou essa decisão. Acabar com esse negócio de legítima defesa da honra. Por unanimidade, ministros consideraram inconstitucional o uso do argumento em julgamentos no Tribunal do Júri. A análise foi concluída com os votos das ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Essa análise do caso foi concluída na terça-feira da semana passada, na sessão de reabertura dos trabalhos da Corte. Os ministros acompanharam o voto do relator do caso, o ministro Dias Toffoli, e em junho já havia maioria para considerar inconstitucional o uso desse argumento. Pela decisão, a legítima defesa de honra não poderá ser usada por advogados, policiais ou juízes de forma direta ou indireta. É um absurdo o que se alegava, que se matou, se agrediu por legítima defesa de honra. Ainda hoje, eu dei uma notícia no rádio, ainda hoje, que me chocou profundamente, de que um cidadão furou os dois olhos da mulher, ex-mulher, já desde 2020 separado, para que ela não olhasse para outros homens. Vê se é admissível um absurdo desse, furar os olhos da ex-mulher para que ela não olhasse para outros homens. E ao votar, a ministra Carmen Lúcia relembrou, sem citar nomes, o caso da socialite Ângela Diniz, assassinada por Doc Street. Em dezembro de 76, ele, Doc Street, matou Ângela com 4 tiros no rosto. Bom, esse caso já é de conhecimento geral. A ministra também citou leis da época do Brasil Colônia que atribuíam ao homem o poder sobre o corpo e a vida da mulher. Argumentou que ainda atualmente as mulheres continuam a ser tratadas como coisas e que nesta condição devem se submeter ao poder de mando de alguém. Para que tenham uma ideia, ocorre pelo menos um caso de feminicídio a cada 27 horas no estado de São Paulo. Batemos o recorde de feminicídio no mês de fevereiro de 2023. Entre as mulheres assassinadas neste ano, 93% sofriam com histórico de violência doméstica, segundo a Secretaria da Segurança Pública. E o outro tema que eu gostaria de falar, claro que esse primeiro achei de suma relevância, principalmente para que as mulheres se sintam mais seguras, tenham um pouco mais de, vamos dizer assim, de autonomia na vida, para que elas possam ser elas mesmas, sem estar submissa ou submetida ao capricho de um sanguinário, de um homem que sequer pode ser chamado de homem, sim de um monstro, que nem o caso de hoje, furar os olhos da mulher para que ela não olhe outros homens. O outro tema, acredito que todos estão acompanhando, com 4 votos para liberar o porte de maconha para consumo pessoal, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento que discute a descriminalização do porte de drogas para uso próprio. O relator da ação, ministro Gilmar Mendes, pediu mais tempo para analisar os votos apresentados e prometeu liberar o processo nos próximos dias. A presidente da Corte, ministra Rosa Weber, atendeu ao pedido. No entanto, não designou data e se comprometeu a adaptar a agenda para quando o ministro puder liberar o caso. Ela também pontuou que gostaria de apresentar o seu voto. Não acredito que o Supremo Tribunal Federal seja quem deve ou não definir sobre esse assunto tão delicado, polêmico, quando vi que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, definiu como um equívoco grave a possibilidade de descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal por decisão da Suprema Corte. Julgamento nesse sentido foi retomado quarta-feira, dia 2, pelo tribunal, suspenso depois de 4 votos a favor. Segundo Pacheco, presidente do Senado, cabe exclusivamente ao Congresso Nacional discutir a questão e uma decisão do Supremo não pode ser contrária à lei vigente. Pacheco classificou a descriminalização, sem discussão no Congresso e sem criação de programas de saúde pública, como invasão de competência de poder legislativo. Eu, particularmente, não concordo com a descriminalização sem antes termos realmente discutido muito isso. Quantos jovens começam na maconha, que 4 votos a 0 até aqui está, obviamente, permitida.
E esses jovens se perdem em outras drogas, inclusive no meu Concluindo, programa vereador. de rádio. Existem tantas famílias destruídas, só um segundinho, presidente, tantas famílias destruídas que é inconcebível, pelo menos do meu ponto de vista, admitir qualquer concessão nesse sentido. Eu não quero, eu não desejo que os nossos jovens, aqueles que estão fora, de repente possam se enveredar por esse caminho. E os que estão nesse caminho, que possam receber uma ajuda e sair, sinceramente, dessa desgraça que é droga. Obrigado, presidente.